Aí ela começou, professor. Pronto, Luan, vamos que vamos, meu filho, para mais uma quarta-feira. Muitíssimo obrigada. Retomando, né, que nós estávamos conversando antes da gravação, eu, você e a Anne. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira. Nós estamos no dia 2 de junho do ano de 2020. Depois eu vou compartilhar o nosso calendário, só para a gente ter a visualização quando vem a P2, quando vem a N2 e quando tem a finalização efetiva do nosso semestre, só para dar um reforçamento mesmo, tá? Então, a gente vai dar o prosseguimento conforme o nosso conteúdo programático institucional, tá? E hoje é um assunto bem mais leve do que da semana passada, que realmente foi um pouquinho mais pesado, tá? Então, a gente vai falar de acordo com o nosso plano a respeito de decisões de financiamento de longo prazo. A gente vai fazer essa tratativa, que é de suma importância para a gente ter esse entendimento, né? De como é que tem essas funcionalidades, do que se trata, quais são as caracterizações essenciais dentro das explanações que eu achei conveniente para ser repassadas para vocês, tá? Então, por exemplo, eu disponibilizei o artigo da Invest, eu disponibilizei também essa apostila, tá lá no EAD Box. Eu pedi para o professor Matheus também colocar um vídeo que fala sobre decisões de financiamento de longo prazo, e no nosso Genera a gente só consegue colocar o nosso PDF, né? Então, eu coloquei várias tratativas legais, aquela também como obter o financiamento, que é uma cartilha do Sebrae, vários artigos bem bacanas correlacionados a decisões de financiamento de curto prazo e decisões de financiamento de longo prazo. Então, o que a gente vai ver hoje, de acordo com o cronograma que eu tenho aqui? A gente vai ver o que é um financiamento de longo prazo, tá? Governo e mercado se estimulam acesso a recursos a subsidiários de longo prazo. A gente vai ver oportunidades de captação e alguns profissionais que possam atuar dentro dessa tratativa, dentro desse setor, tá? Então, quando a gente fala em financiamento de longo prazo, de uma forma bem simples, ele vem como caracterizador a dívida que tem uma maturidade superior a 1 ano. E até ficar fácil a gente visualizar, por exemplo, um balanço patrimonial, que a gente olha lá na parte dos passivos, que a gente tem passivo circulante, passivo não circulante. Quando a gente está lidando com circulante, ali são diversas obrigações ou dívidas a curto prazo. Quando a gente lida com o não circulante, a gente está trabalhando com obrigações ou dívidas de longo prazo. Então, a gente tem essa separação contábil em termos da maturidade também, quando a gente vai fazer as devidas escriturações, tá? Então, quando a gente tem essa maturação acima de 1 ano, perante quando a gente vai obter um empréstimo a prazo com uma instituição financeira, ou então vender um título negociável, tá? Eles são caracterizados dentro de longo prazo. A gente precisa fazer essa referenciação, porque esse financiamento de longo prazo, o que ele propicia? Ele propicia uma alavancagem financeira, sendo um componente desejável na estrutura do capital, que atenda o menor custo de capital médio ponderado. Então, quando a gente fala bem assim, eu obtenho perante uma instituição financeira um empréstimo a prazo, mas esse empréstimo ele foi obtido com maturação superior a 1 ano. Então, a gente já tem que estar ali preparado para ter a observação que ele vai se enquadrar ali a longo prazo, tá? Ou através de vendas de títulos que são altamente negociáveis,
que são vendidos a um número de credores de instituições ou até mesmo individualizada. Então, essa tratativa também existe, tá? Então, é muito importante a gente verificar algumas características ensejadoras quando a gente está visualizando esse assunto, tipo o montante que você deseja contratar. Isso é imprescindível, que ele vai estar definido entre o banco e a empresa que o solicita naquele determinado momento. Outra característica, o prazo da utilização do crédito, que depende do tipo do destino a que a empresa propõe para os fundos. A terceira característica, a periodicidade dos reembolsos, a gente também precisa ter essa observação. A quarta, a taxa de juros geralmente inferior ao crédito de curto prazo, por isso que precisa ter uma boa negociação. Por isso que eu encaminhei para vocês aquela cartilha de como obter financiamento, para a gente observar detalhadamente o passo a passo. E a quinta característica são as garantias que são apresentadas pela empresa, que podem ser de natureza real, que é uma hipoteca, ou uma natureza pessoal, que é um aval. Então, quando a gente está lidando com esses tipos de financiamento, que eles vão propiciar a alavancagem financeira desejável, na estrutura de capital, que a gente já estudou, a estrutura de capital, a gente precisa ter essa observação dessas características ensejadoras, principalmente quando a gente está ali lidando com empréstimos de longo prazo. A gente não pode esquecer essas 5 características que eu referenciei para vocês. De um modo geral, o que a gente observa? Que esses tipos de financiamento, eles possuem prazos, muitas vezes, de até 20 anos. Quando você está lidando, por exemplo, com um empréstimo de longo prazo e ele estiver próximo do vencimento, tipo, ele está ali um ano do seu vencimento. A contabilidade, ela tem todo um procedimento que ela vai fazer a transferência dessa operação de longo prazo, de longo prazo, que vai estar caracterizado introdutoriamente como passivo não circulante, e ela irá transferi-la para o passivo circulante. Porque quando uma obrigação ela está próxima do seu vencimento ali, ela estiver próxima a um ano daquele determinado vencimento, ela não se tornará mais em longo prazo, ela se tornará curto prazo. Então, é possível fazer essa transferência através de lançamentos contábeis que são feitos dentro da própria contabilidade organizacional. A contabilidade possui conhecimentos técnicos para verificar o comportamento dessas contas contábeis, tá? Apesar de terem as conciliações das contas no financeiro, também tem as conciliações das contas no próprio mundo contábil que faz parte ali daquela controladoria organizacional. Então, a gente também precisa ter essa obrigação de observar o comportamento. A gente está falando curto prazo e longo prazo. Obviamente que a gente não viu todas, porque aqui a gente está trabalhando de administração financeira, mas quando você está diante lá das análises das demonstrações financeiras, que tem todo um comportamento analítico de como que uma empresa se encontra em um determinado momento, ali a gente visualiza todas as contas contábeis que são imprescindíveis para analisar o curto prazo e o longo prazo, não só em termos de passivo, como também em termos de ativo, em termos de patrimônio líquido, tá? É imprescindível a gente fazer essa visualização. O que a gente também precisa observar? A gente precisa observar que todas essas características que foram faladas por mim, eu fiz questão de colocar no material para vocês terem essa visualização quando precisarem estudar extra classe, revisar o que seja inerente à nossa disciplina, tá? Então, ó, mais uma vez,
o montante que você vai contratar, tá? Isso precisa ser definido bilateralmente, o banco e a empresa que está fazendo aquela devida solicitação. É a primeira característica. A segunda, o tempo que você irá utilizar o crédito. Isso vai depender do destino ali que você está propondo aqueles fundos. E é imprescindível você também ter a visualização dos reembolsos. E isso também tem que estar amarrado no fluxo de caixa organizacional. Quais são esses períodos dos reembolsos que são visualizados? Isso precisa estar lá, porque a gente também lida com taxa de juros e que a gente geralmente deseja que seja inferior a um crédito de curto prazo. E não podemos esquecer as garantias, que também nós visualizamos na aula passada, que aquelas características das garantias nos ajudam muito a entender isso. Quando vocês ouvirem falar, natureza real da garantia é uma hipoteca, natureza pessoal é um aval, que ali vai precisar efetivamente de toda aquela análise inerente lá quando a gente está fazendo as concepções da parte dos avalistas, que aí eu mostrei para vocês, porque a gente viu que muitas pessoas foram consultar no Google, aí eu falei, olha, a gente tem que ter muito cuidado com os conteúdos que estão no Google, na verdade, com os conteúdos que estão no mundo da internet. A gente tem que tentar observar os conteúdos que realmente a gente possa vir a consumir, que sejam agregatórios para a nossa vida acadêmica, pessoal e profissional, tá? Então, por isso que na aula passada eu fiz questão mesmo de enfatizar quando me perguntaram, mas em relação ao aval, em relação à hipoteca, porque eu sabia que isso seria imprescindível para a continuidade. Apesar da gente ter falado do curto prazo, na aula passada, a gente está falando do longo prazo, mas existem assuntos que fazem a gente relembrar algo que dar continuidade aos nossos estudos. Aquilo, como eu sempre falo, são pequenas peças do quebra-cabeça que lá no final montará um gigantesco quebra-cabeça para eu saber administrar coerentemente, concisamente, uma determinada unidade de negócio, tá? A gente sabe que o governo brasileiro, ele mantém políticas de crédito de longo prazo, que são utilizáveis por bancos oficiais e também por redes privadas para financiar empresas e empresários de todos os portes, tá? Então, os bancos, eles operam com diversos tipos de recursos em nosso país. Por exemplo, a gente tem recursos subsidiados de longo prazo que são ofertados pelo BNDES, tá? São ofertados também pelo Banco do Brasil, pelo Banco do Nordeste, pelo Banco da Amazônia, que é o nosso BASA, que fica lá no Bolevar, tá? E uma diversidade de bancos privados que são credenciados, tá? Que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, tá? Esses bancos que são credenciados, esses bancos privados, eles repassam recursos do BNDES, tá? A gente tem vários bancos que são credenciados e também dentro dessa trajetória de bancos que operam com esses recursos, nós temos a CEF, que é a Caixa Econômica Federal. Então, são recursos que são subsidiados de longo prazo, são ofertados por eles, tá? Então, o governo brasileiro, ele mantém essa política, ele utiliza esses bancos oficiais e também diversos outros bancos que são credenciados pela rede privada, tá? Lá a gente também consegue visualizar as taxas de juros encontradas em cada um desses bancos. Eles vão mostrar quais são as taxas de juros a serem trabalhadas, os prazos, tá? Dentro das linhas de financiamento, eles vão ofertar os prazos, eles vão ofertar focados em determinados ramos, entendeu? Por exemplo, tem algumas linhas que são focadas em turismo, em reflorestamento, que às vezes podem chegar a um prazo a mais de 20 anos, tá? E com 5 anos de carência. Então, a gente precisa também observar isso.
E também é possível visualizar a concessão por critérios técnicos, porque todos esses bancos que eles foram citados, que tornaram-se públicas condições para que empresas acessem esses recursos, tá? Por exemplo, não é necessário nenhum apadrinhamento, nenhuma influência, tá? Para ter um projeto de investimento de longo prazo aprovado. Não precisa disso, tá? Esses bancos que foram citados anteriormente, eles tornaram públicas em consequência até mesmo do princípio da publicidade, que a gente verifica e estuda dentro do direito administrativo brasileiro. Então, lá eles vão apresentar todas as concessões por critérios técnicos que serão apresentados, tá? E é imprescindível também nós conhecermos, tá, o processo de concessão desses critérios que são apresentados por esses bancos oficiais e por esses bancos privados que são credenciados, em que eles vão, por exemplo, apresentar informações, documentos, visando seguir estritamente critérios técnicos, tá? Que darão a aprovação dos projetos, em que eles irão referenciar as legislações e as normas em vigor naquele momento que ele está fazendo a concessão dentro da tratativa dos critérios técnicos pré-estabelecidos, tá? Então, é muito importante que todo esse mercado financeiro, tá, ele apoie essas iniciativas, tá? Não são, por exemplo, apenas, tem pessoas que falam assim, é apenas os bancos públicos, como o BNDES, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, que apoiam empresas e empreendedores com recursos de longo prazo, não são apenas eles. A gente viu que tem bancos privados que são credenciados. Então, é muito importante que todo esse mercado financeiro ele apoie essas iniciativas. O mais importante é que esses bancos privados do sistema financeiro que a gente estudou, que foi a nossa segunda aula, tenham essa referenciação de apoiar essas empresas, pois eles são credenciados pelo BNDES, tá? Para realizarem operações de investimento. Então, por exemplo, quando a gente fala bem assim, a Caixa Econômica Federal, as agências de desenvolvimento, os bancos regionais, como Desenvolve São Paulo, Bendes, o BDES Bahia, desempenham esses mesmos papéis. Então, a gente tem vários links que, na verdade, eu não coloquei o link para vocês, mas eu fiz a referenciação de vários deles que, se a gente entra no site, a gente consegue visualizar todas essas tratativas que foram passadas para vocês anteriormente. Por exemplo, às vezes as pessoas acham que eu só vou lidar com o BNDES. É muito mais do que um BNDES, do que um Banco do Brasil, do que um Banco do Nordeste, do que o BASA, que é o famoso Banco da Amazônia. A gente tem informações sobre fundos constitucionais, a gente tem o BDA, que é o Banco de Desenvolvimento de Angola, a gente tem o FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação. Então, assim, a gente tem muitos incentivadores. Então, muitas vezes a gente fica amarrado só em X características, e a gente precisa entender que nós temos agências de desenvolvimento. Nós temos diversos bancos regionais, por exemplo, agências de desenvolvimento. A gente tem a Desenvolve SP, que fica em São Paulo, que é a Agência de Fomento de São Paulo. A gente tem a Agência de Desenvolvimento do Ceará. A gente tem a Agência de Fomento de Pernambuco, a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Banco de Brasília, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, e entre outros que desenvolvem o que? Esses mesmos papéis. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas no site deles eu não consigo encontrar essas ajudas.
em que eu verifique todos esses critérios, os prazos, tem lá todo o passo a passo do que a gente pode e do que a gente não pode estar de acordo com a nossa necessidade. Se você, por exemplo, tem interesse em obter uma ajuda ali naquele momento em relação a um determinado assunto, a gente entra nos sites, a gente consegue colher informação altamente qualificadora desses sites. Lá a gente tem cada vez mais aquilo, como eu falo para vocês, a publicidade das informações. Essas publicidades, elas são imprescindíveis, a gente não esconde, as informações, elas não são mais como antigamente, que eu tinha que pegar um livro, ir para uma biblioteca. Não que eu não vá hoje em dia, eu até incentivo os alunos a lerem realmente, mas hoje a gente consegue obter muitas informações. Eu clico nesse site e ele vai, me direciona, a gente consegue obter como se faz a captação desses recursos financeiros, quais são as melhores taxas, os melhores prazos ofertados, tá? Eles enviam diversas informações, a gente tem cartilhas também, tá? Então, é importante que esses bancos, eles sempre tragam informações muito esclarecedoras a diversas atividades. As atividades, por exemplo, setores agrícolas, setores da pecuária, setores das indústrias, do comércio, tá? Quais são os negócios que estão sendo ofertados naquele momento, tá? E existem diversas situações ali que vão indicar a necessidade de serviços de captação de recursos. Por exemplo, o capital de giro, tá? Implantação de novos empreendimentos, com ou sem projeto, o ideal é que seja apresentado um projeto, modernização, reformas de ampliação, aumento de produção, aquisições de máquinas, aquisições de equipamento, aquisições de móveis e utensílios, aquisições de veículos pesados, isso é imprescindível. Então, a gente tem diversas situações que indicam necessidades de serviços de captação de recurso após eu ter visualizado o comportamento da minha estrutura de capital. Aquilo que eu sempre falo para vocês, eu não dou um passo maior que a perna se eu não visualizo essa estrutura do meu capital. É imprescindível, gente, você analisar toda a sua estrutura do capital, o comportamento do seu capital de giro, como é que estão os seus demonstrativos contábeis, para que você vai utilizar aquele recurso financeiro, qual o seu foco, qual o seu projeto. Daqui a pouquinho a gente vai ver um passo a passo que é muito importante para a gente seguir, ter essa visualização, para ter a certeza de como que a gente pode chegar em obter esse financiamento, tá? O que a gente entende, tá? A gente precisa entender que a apresentabilidade dos bons negócios, dos bons projetos, eles são imprescindíveis. E que precisamos de pessoas também que queiram implementar esses projetos, tá? Precisamos também entender que essas pessoas envolvidas, elas precisam ter boas informações com essas possibilidades, por exemplo, desses créditos. Eu quero implantar uma filial. Eu estou precisando de um crédito de longo prazo. Eu preciso ter muito bem esclarecido o que eu almejo fazer nessa implantação, tá? Tecnicismo, que são pessoas qualificadas para prestar atendimento a essas empresas, empreendedores interessados para investir nesses segmentos, tá? É necessário, tá? Oferecer às empresas e empreendedores a possibilidade de ter acesso a recurso é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de muitos profissionais autônomos que desejam atuar como consultores. Tá? E a gente tem diversas oportunidades de atuação de consultores, tipo disponibilidade
de, por exemplo, oferta de produtos de necessidade universal. A gente tem um oceano azul de mercado pouco explorado, com baixa concorrência, ferramentas profissionais facilmente acessíveis, tá? A gente tem potencializações de carteiras, tá? Desses clientes de empresas de consultorias em diversos outros setores. Então, a gente tem oportunidade de atuação desses consultores entre inúmeras outras áreas de atuação da consultoria, tá? E quais são as outras oportunidades associadas a esse trabalho? Elaboração de estudos de viabilidade econômico-financeira, elaboração de estudos de mercado, avaliação de bens, elaboração de planejamento estratégico, elaboração de diagnóstico financeiro e o business coach. Então, a gente tem uma gama de oportunidades associadas a esse tipo de trabalho, tá? E empresas e empreendedores, eles necessitam de ajudas, tá? Para elas serem criadas, para elas serem mantidas, tá? Gerando resultados positivos, tá? Pensando no progresso organizacional, tá? Com isso, as empresas elas contam com colaboradores internos e colaboradores externos, tá? É importante eu observar isso. É importante eu verificar o comportamento do que eu almejo, o que eu estou desempenhando, qual o papel desses profissionais dentro desse caráter contributivo organizacional. Por quê? Todos esses empresários, gente, eles buscam recursos. Só que quando eles vão pensar nessa busca do recurso, o que a gente tem que ter em mente aqui? A gente precisa ter em mente que todos esses empresários, eles buscam recursos junto a terceiros quando primariamente eles olham o comportamento do seu estrutura de capital e depois o comportamento do seu fluxo de caixa. Primariamente, porque esses empresários, eles buscam recursos junto a esses terceiros quando eles necessitam de um capital adicional para o seu negócio. Mas é imprescindível ter esse conhecimento. O que me motivou a buscar esse capital adicional? Porque se eu não tiver isso muito claro, o que vai me motivar em obter esse financiamento? Se eu não tenho essa clareza, esse financiamento ele pode se tornar uma bola de neve. E ele pode futuramente inviabilizar o seu negócio. Então, é imprescindível que você tenha essa certificação do estrutura de capital, fluxo de caixa, porque esse fluxo de caixa ele irá comportar o pagamento desse financiamento, tá? E se de toda forma a empresa ela necessitar de financiamento, foi feito tudo isso, a gente viu várias características na aula passada. Quando eu mandei a cartilha para vocês, que eu até falei para vocês que muitas cartilhas nós estamos utilizando do Sebrae, que é aquela cartilha como obter financiamento. Quando eu mandei aquela cartilha para vocês na aula passada, eu falei várias situações que são imprescindíveis de, eu quero simplesmente obter um financiamento. O que me leva, o que me motiva? Qual a real necessidade? Porque se eu não tenho, gente, por exemplo, o questionamento dos meus controles financeiros, como é que está o meu controle diário de caixa? Como é que está o meu controle de bancos? O controle mensal de despesas? O controle do diário de vendas? O controle de contas a pagar? O controle de contas a receber?
o controle do comportamento dos meus estoques, não consigo ter uma boa visualização. E eu tenho que ter muito cuidado para eu não entrar num aperto financeiro, ou eu não tornar esse financiamento uma bola de neve. Porque esse empresário, ele pode e deve tomar medidas para evitar recursos que realmente ele não precise. Eu não tenho motivação para fazer isso agora. Então, analise o seu momento. É natural você pensar em querer expandir um negócio, pensando em melhores lucratividades, por exemplo. Mas você pensa o seguinte: eu quero expandir esse negócio lucrativo, mas eu tenho que fazer com que os ganhos também apareçam. Porém, existem inúmeros exemplos de que nem sequer isso ocorre, que é a falta de planejamento que é mais comum para essas unidades de negócio. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque não é simplesmente eu fazer por fazer, eu tenho que ter a plena visualização de que aquilo não faça com que o meu negócio ele se torne inviável. Eu preciso ter isso. Como é que está o meu ciclo operacional? Como é que está o meu ciclo financeiro? Como é que está o comportamento do meu ciclo econômico? Por exemplo, na aula passada a gente viu as principais características do financiamento que servem tanto para o curto prazo, como também serve para o longo prazo. Então, quando eu estou diante de todas essas análises, o que eu vou me perguntar? Eu vou me perguntar quais as etapas que eu preciso passar. Essas etapas, elas são além de tudo que eu falei na aula passada e tudo que eu referenciei hoje. É uma decisão a ser feita analiticamente. Eu preciso dessa análise, tipo, como é que eu vou elaborar um estudo de viabilidade econômica financeira? A gente vai ver o que significa isso. Que isso a gente chama de passo a passo para obter um financiamento. Eu preciso saber isso. Eu preciso saber. O próprio site do Sebrae traz essa figura. Primeiro de tudo, elabore um estudo de viabilidade econômica e financeira. O Sebrae fala isso, ele tem uma cartilha que ele nos ensina. Segundo ponto, pesquise as opções de financiamento e compare custos e prazos. Terceiro, avalie as garantias exigidas, porque elas são apresentadas. Quarto, identifique a instituição financeira que melhor lhe atende naquele momento. Quinto, atualize as suas informações cadastrais. Sexto, forneça demonstrações contábeis e faturamento mensal. Isso vai ser exigido. E ainda existem pessoas que, por exemplo, que nós estamos no dia 2 de junho, que ainda nem sequer fechou o demonstrativo contábil do ano de 2020, de 2019, 2020, isso mesmo, porque a gente está em 2021. Esses demonstrativos contábeis, gente, gerencialmente eles são internos. No máximo até o quinto dia útil do mês subsequente eu estou apresentando o anterior. E o ano de 2020 eu apresento ali em janeiro. Para isso que eu tenho planejamento, controle e tomada de decisão. Hoje eu trabalho com um leque sistêmico que me ajuda a tomar essas decisões de comportamentos demonstrativos muito mais rápidas do que antigamente. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessa elaboração do estudo de viabilidade. Aquilo como eu falei para vocês, se vocês quiserem, adicionalmente, eu envio para vocês o passo a passo do plano de negócio, tá? Caso vocês queiram. O que acontece? Eu quero avaliar um projeto. Pode ser uma expansão de um negócio,
eu quero adquirir uma nova máquina, uma frota de veículo, uma frota de caminhões, ou até mesmo uma abertura de uma empresa. Eu posso fazer N situações, eu só citei pequenos exemplos. O que é recomendado? Elaborar um estudo de viabilidade. Tá? Isso é imprescindível. Ah, eu quero uma nova linha de produção. Sim, eu quero comprar um novo maquinário, eu quero comprar móveis, utensílios, eu quero criar, por exemplo, expandir filial 1, 2, 3. Calma, uma coisa de cada vez, não é 1, 2, 15 filiais de uma única vez. Cuidado, tem que fazer passo a passo. Avalie o seu projeto, é viável ou inviável, tá? Elaborar o estudo de viabilidade econômica financeira é imprescindível. O empresário, gente, ele precisa estimar as suas receitas, a parte dos seus tributos, quais são os seus custos, o comportamento das despesas e os seus investimentos por um determinado período de tempo. Isso é basilar, tá? Porque aí ele vai verificar qual pode variar, qual a sua variação de acordo com o seu projeto. Eu vou analisar isso, porque não é simplesmente eu querer algo novo, eu tenho que entender que algo já existe. A minha unidade de negócio, por exemplo, ela já existe. Não, mas ela é uma abertura de uma empresa nova, vindo do zero. Eu também preciso fazer isso. Eu preciso ter essas estimativas. Eu não posso, gente, simplesmente ser um sonhador, eu tenho que ter os pés no chão. Por quê? Para negócios mais simples, é conveniente pensar num horizonte de 3, 5 anos de projeção. Mas algo muito complexo, a minha projeção estende-se esses anos. E eu tenho que entender que a minha grande vantagem do estudo de viabilidade é antever o potencial do retorno do investimento, que foi aquilo que a gente viu numa aula, que foi aquela nossa aula que já tinha voltado para o presencial, que eu falei para vocês que a gente precisava analisar diversos indicadores e também a gente precisava avaliar o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o payback. Essas tratativas fazem parte do estudo da viabilidade, tá? Essas premissas, elas são analisáveis, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender que essas ferramentas, elas estão junto comigo. Eu estudei, eu sei a importância delas, por que não colocá-las em prática? Ajuda muito, é vantajoso. Quando a gente estuda VPL, TI, Payback, matemática financeira, isso dali tem que sair do papel mesmo. Aquilo dali vai ser utilizado futuramente em diversas tratativas organizacionais. E fora a quantidade de indicadores econômicos e financeiros que são apresentados para nós em diversas outras disciplinas. Tá? Se as premissas utilizadas no estudo de viabilidade estiverem coerentes, e os indicadores apresentados forem favoráveis, a sua empresa ela tem uma grande chance de ter um financiamento aprovado. O comportamento dessas premissas, o comportamento desses indicadores são essencialíssimos para que haja ou não aprovação do seu financiamento. Tá? Outra tratativa: pesquisas de operações de crédito. O que é isso? É o nosso segundo ponto. A gente precisa entender que essas pesquisas, elas são essencialíssimas. Uma boa maneira de se fazer isso é o que? Acessar a página, que é o site do próprio Banco Central. Lá tem a divulgação
dos custos por modalidade de operação de crédito. Compare os prazos, as taxas, as garantias exigidas. Isso tudo está ao nosso dispor, à palma da nossa mão, quando nós ingressamos nesse site. A gente não pode simplesmente ficar restrito a ofertas de financiamento de X ou Y ou Z instituição financeira. Ah, porque eu mantenho um bom relacionamento com ela, eu vou fazer só com a instituição financeira X, H, Y, Z. Não! Pesquise. A gente tem uma infinidade de linhas de crédito disponíveis no nosso mercado. Compare os custos. Faça um comparativo entre essas instituições oficiais e as privadas. Pode existir pequenas variações de taxas. E aí você fala, mas é uma pequena variação. Uma pequena variação pode ser uma significativa economia. Muitas vezes, quando a gente trabalha, principalmente, por exemplo, eu trabalho na área contábil, às vezes a pessoa fala bem assim, mas poxa, assim mesmo, uma unidade você economizou R$ 10, eu estou falando de uma, eu não estou falando do todo, eu estou falando da parte. Uma é a parte, todo é tudo que eu vou ter de resultado. Então, quando eu estou falando assim, eu tenho uma unidade ali, deu R$ 10 de redução de custo, deu R$ 10 de redução de custo naquela uma unidade. Mas se eu fabrico ali 1 milhão daquelas unidades, o que eu vou ter ali de redução de custo? Eu tenho que entender que uma pequena variação, ela traz um significativo resultado em um determinado relatório, em termos também de significativas economias que são representativas para a minha unidade de negócio. Tá? Se tiverem dúvida, vá perguntando, tá? Outra, terceiro ponto, avaliação de garantias exigidas, tá? Isso é imprescindível. A gente falou um pouquinho de garantias na aula passada, só que o que eu preciso entender? A fim de reduzir a exposição a riscos. É muito comum, gente. Quais são as garantias que são exigidas? Isso faz parte do pacote. Quando eu falo para vocês, ingressem no site do Banco Central, verifique quais são os custos de modalidade das operações de crédito, compare prazos daquele financiamento, quais são as garantias exigidas. Quando eu estou falando isso para vocês, porque eu sei que essas garantias exigidas elas serão e necessitam ser avaliadas. Por que elas exigem? É comum, faz parte do processo, tá? Muitas vezes tem instituições financeiras, gente, que exigem garantias que somem 130% do valor do financiamento. Por quê? Porque elas querem reduzir exposições a riscos, tá? Além de assegurar a concretização do financiamento, as garantias trazem melhores condições em termos de taxas de juros e prazos. Elas estão ali, casadinhas, prazo, taxa e garantia. É tipo como se fosse um casamento muito bem consolidado. Então, e esse pacotinho sempre vai vir para nós, tá? Para os empresários que não têm avalistas ou garantias reais, a gente já viu que significa garantias reais para oferecer, é possível recorrer aos seguintes instrumentos financeiros, como Fundo de Aval de Microempresas, que é a FAMPEMP. Eu acho que eu coloquei aqui no material. Deixa eu ver, coloquei. Vou colocar aqui na tela que fica mais fácil para vocês. Então,
Existem empresários que eles não têm avalistas, eles não têm essas garantias reais. Então, eles não têm para quem recorrer. Tem para quem recorrer, sim. Ele tem o Fundo Garantidor de Investimento, que é o FGI, o FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações, o Fundo de Aval de Geração de Emprego e Renda, o Fundo de Aval de Micro e Pequenas Empresas. Esses fundos, tá? O que acontece? Todos eles funcionam de forma semelhante, apesar de operados por diferentes instituições. Esses fundos, eles complementam em até 80% das garantias exigidas pelas instituições financeiras. Então, aquele empresário que ele não tem garantias suficientes para ele ter acesso a linhas de créditos, ele consulta instituições financeiras sobre essas alternativas e serão apresentadas. É imprescindível a gente fazer também essa análise, tá? O que a gente também visualiza? Convém entender que os fundos garantidores não desobrigam as empresas a quitarem as suas dívidas. Eles não devem ser confundidos como um seguro, que às vezes as pessoas confundem. Esse fundo garantidor é um segurador. Se eu tiver algum problema, eu não vou pagar, eu não vou quitar aquela obrigação. Lembre-se que esse fundo, ele não vai desobrigar a empresa a não quitar a sua dívida, ele não é uma seguradora, tá? E a gente consegue, dentro do próprio site do Sebrae, gente, ter diversas informações e diversas cartilhas sobre essas garantidas, tá? Por exemplo, quando eu falei para vocês daquela Fundo de Aval de Micro e Pequenas Empresas, que é a FAMP, o que acontece? Ela é operacionalizada somente pelas instituições financeiras que são conveniadas. Quem são essas instituições financeiras conveniadas? Elas podem ser consultadas no próprio site do Sebrae e muitas vezes a gente não tem conhecimento, tá? Por exemplo, o Fundo Garantidor de Operação, o Fundo de Aval de Geração de Emprego, são gerados pelo Banco do Brasil. O FGI, o Fundo Garantidor de Investimento, foi desenvolvido pelo próprio BNDES. Tá? Então, muitas informações estão ao nosso dispor. Às vezes, a gente não tem conhecimento dessas informações. O Sebrae, gente, ele ajuda muito as empresas a ter essa visualização da palavra financiamento. O caminho a ser seguido, o melhor caminho a ser traçado, encontrado, porque diversas alternativas existirão, mas eu também preciso pensar no quarto passo. O meu quarto passo, ele vai trazer o que para mim? Deixa eu colocar aqui no slide. Escolha a alternativa que seja mais adequada dentro da sua realidade. Não se compare com as outras pessoas, tá? O que eu preciso ter aqui? Eu preciso ver o comportamento dos custos, as garantias que estão sendo exigidas, o prazo da linha de crédito, porque tem prazo, gente. Eu vou ter a possibilidade de pesquisar esses prazos das linhas de créditos. E aí eu vou verificar dentro dessas escolhas a que representa a melhor alternativa para minha realidade. É o que eu sempre falo, quando eu falo de finanças pessoais, eu sempre falo, o que destrói as finanças pessoais é viver de status. Viva a sua realidade, pois são as melhores alternativas dentro da sua realidade. Então, a empresa, ela vai definir
a que apresenta a melhor alternativa para a realidade dela. E não vou ficar pensando ali no concorrente, eu tenho que pensar na minha realidade. Tá? É claro que a gente quer buscar um custo mais baixo, mas não necessariamente às vezes é possível obter esse custo mais baixo. Tá? É comum, por exemplo, a gente visualizar, por exemplo, uma empresa que não tem sobra de caixa suficiente para arcar com o volume daquelas parcelas. Tá? E aí eu vou ingressar em algo, se eu não consigo pagar aquelas parcelas, lembre-se que na sua projeção de fluxo de caixa já tem suas atividades operacionais. Nunca esqueça disso. As suas atividades operacionais estão lá. E isso faz parte do pacote de obter ou não o financiamento. Então, quem é que não quer um custo mais baixo? Mas muitas vezes não é possível alcançar. E muitas vezes eu não tenho fluxo de caixa positivado. E quando eu olho lá, fluxo de atividades operacionais, atividade de investimento, atividade de financiamento, tá lá. Eu não tenho o suficiente para arcar nem com o meu dia a dia, com a minha operação. Como é que eu vou pensar em novos financiamentos? Eu tenho que ter cuidado para eu não me tornar uma empresa endividada. Mais um momento é a atualização do cadastro, tá? O que que acontece? As instituições financeiras, elas vão pedir, tá, gente? Isso faz parte desse pacotão que a gente precisa analisar. É normal, não se estresse, se pedir documentações, demonstrações, atualizações, isso faz parte do processo, tá? Antecipe essas informações às instituições financeiras. Olha, eu estou no 5º passo. Antecipe isso. Visualize se os seus sócios estão ou não negativados. Verifique se a sua empresa está ou não negativada nos cadastros de mal pagador, como o Serasa, SPC. Por quê? Porque se a sua empresa estiver negativada ou os seus respectivos sócios, dificilmente você terá o seu financiamento liberado, tá? Vai ser exigido de você, caso você queira, comprovante de residências, dados dos seus sócios. Isso é normal, gente. Cópia de RG, de CPF, documentação, juntadas de contratos, contratos atualizados, sei lá, teve uma alteração contratual, certidões comprobatórias que a empresa está em dia com todos os seus aspectos tributários, por exemplo. Isso é praxe, não é nada, é burocrático, querem dificultar o processo. Não, isso é praxe, é algo que faz parte do processo de obter o financiamento, faz parte das suas atualizações cadastrais. Eles vão pedir isso de vocês, isso é comum, tá? O 6º momento, antes de nós irmos ao nosso breve intervalo, vai ser solicitado a entrega de demonstrações contábeis e diversos relatórios financeiros. É necessário que seja apresentado à instituição financeira para que possa ser avaliada a sua situação. É comum, não se sinta ofendido por isso. Ah, ele está me pedindo vários demonstrativos contábeis que são obrigatórios por lei, pela legislação societária, e diversos relatórios financeiros. É primordial que o empresário leia o contrato de operação na íntegra. Isso vai estar sendo solicitado no contrato. Quais são os documentos que podem ser
solicitados? Vamos ver. Demonstrações contábeis. Aqui eles vão pedir os demonstrativos contábeis que são obrigatórios por lei. Um balanço patrimonial, uma demonstração do resultado do exercício, uma demonstração do fluxo de caixa, uma demonstração de valor adicionado, se aquela empresa se enquadrar perante a legislação para elaborá-la, a demonstração de mutação do patrimônio líquido. É comum. A relação do faturamento daquela empresa nos últimos 12 meses. Como foi o seu faturamento nos últimos 12? Isso é normal. Plano de negócio. Isso é imprescindível. Como que eu quero solicitar um financiamento se eu não quero apresentar um plano de negócio? O estudo da viabilidade econômica e financeira. Orçamento de obras possíveis. Relação de bens a serem adquiridos, se você quer adquirir bens no Brasil, no exterior. São alguns, tem muito mais do que isso. É importante, gente, que você visualize isso, gente. Faz parte do processo. Eu me ofendi porque eu vou ter que lembrar o contrato e as 23 alterações contratuais. É praxe, é procedimento. Toda unidade de negócio tem procedimento. A gente tem procedimento na nossa empresa. Todos nós temos procedimentos a serem a seguir. Se uma instituição financeira não vai estar, se ela vai estar ali concedendo um valor, digamos, para você realizar um sonho, expandir sua unidade de negócio, vai ser exigido? Com certeza. Tá? É imprescindível, gente, que é importante que você leia atentamente o seu contrato, porque você vai assinar esse contrato. A sua assinatura ela só deve ocorrer depois que o empresário ele esclarecer todos os pontos que fazem parte daquele contrato, caso ele venha a ter alguma dúvida, para você evitar problemas no futuro. Estando certo que aquela empresa, que é a sua empresa, possa realmente cumprir o que está escrito naquele contrato. Isso é imprescindível. E óbvio que existem inúmeras variáveis que vão ser levadas em consideração para que você pretenda recorrer a um recurso de terceiro. Em primeiro momento, você pode se assustar, mas na medida que você vai tendo as precauções necessárias, vai evitar muita dor de cabeça. É aquilo como eu sempre falo, se eu tenho essas documentações regularizadas, se eu sigo todos os procedimentos cabíveis, por que eu vou ter que me preocupar? Nada. Se as minhas certidões estão todas ok, não tenho que me preocupar. Eu vou ter que fazer o plano de negócio, visualizar todas as tratativas. Eu vou ter que ter, obviamente, o estudo da viabilidade econômica financeira, os orçamentos a serem apresentados e a relação, por exemplo, de bens que eu venho adquirir. Mas, tipo, se eu não tenho nada disso, aí eu vou ter dificuldade. Tá? Precaução é imprescindível. Eu saber onde eu estou pisando, se aquilo dali tem a ver com o que o meu fluxo de caixa apresenta naquele determinado momento. Tá? Vocês têm alguma dúvida a fazer, gente? A perguntar? Alguma dúvida a tratar? Podem perguntar, tá? Uma dúvida a fazer. Olha a loucura da contextualização da frase, um horror. Vocês têm alguma pergunta a fazer, gente? Para a gente dar o nosso intervalo, tá? Posso ir ao nosso intervalinho? Eu não vou citar nome de ninguém, tá? Alguém pode usar, gente, aí as reações, tá? Que
São esses desenhozinhos que estão aqui na barra, na parte inferior da barra, ou mandar chat, tá? Beleza, então a gente vai fazer o nosso intervalo de 10 minutos, aí nós voltamos para finalizar, tá? Lembrando que eu pedi para o professor Matheus compartilhar com vocês algumas cartilhas do Sebrae, caso alguém queira aprofundar esses assuntos. Tá bom, gente? Até daqui a pouco. Muito obrigada.
Sim, Luanzinho, eu já estou ligando tudo, eu só compartilhei a tela, tá? Eu tava muda mesmo. Eu tô mutada. Ai. Ai, não, não, eu só compartilhei. Eu tava bebendo. Ai, só isso. Ei, Anne, eu tô mutada. O teclado. Como fala o outro? Deixa eu compartilhar aqui. O teclado, Anne. É, esses corretores são terríveis mesmo. Ai, Luan, bom que foi, serviu para rir. Deixa eu colocar aqui minha luzinha, porque senão fica muito escuro. Tô mutada. Não leve a mal, tá, Luan? Nem se ofenda, por favor. Mas é porque foi engraçado. Tá tudo certo, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Se tiver alguma dúvida, pode sinalizar, tá? Fica tranquilo. Pode sinalizar se tiver aí alguma dúvida. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos que vamos. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das fontes de recurso, tá? A gente tem algumas fontes de recurso a tratar de uma forma bem simples. Foi colocado também até um artigo lá da Invest e algumas fontes de recursos de uma forma um pouco mais ampla para vocês ampliarem o estudo, que é até aquela base da complementação, né, do horário, por isso que a gente sai um pouco mais cedo, porque a gente tem esse processo da autorização, né, que como é um processo remoto, e fica vários materiais extra classe, que é justamente para fazer a complementação desse horário da antecipação, tá? Deixa eu colocar aqui minha lâmpadazinha, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, gente, como fonte de recursos, é empréstimo, tá? Antes de eu começar a falar nesse carinha que está aí na tela, o empréstimo de longo prazo, quando a gente faz essa caracterização, o que a gente pode visualizar? Ele pode ser caracterizado como uma dívida, que ele tem uma maturidade superior a 1 ano, tá? Que ele vai ser obtido, obviamente, junto a uma instituição financeira, com um empréstimo a prazo ou através de uma venda de um título negociável, tá? Então, esses empréstimos de longo prazo, eles vão propiciar alavancagens financeiras, sendo um componente desejável para a estrutura de capital, desde que atenda um menor custo de capital médio ponderado, tá? E o que a gente precisa entender aqui? Existem cláusulas que são padronizadas de empréstimo, tá? Que normalmente elas não trazem problemas para as empresas em boa situação financeira, e as mais comuns são, tá? Vai exigir que aquele tomador mantenha registros contábeis satisfatórios, de acordo com os princípios do mundo contábil, que são aceitos, que são normatizados. Então, essas cláusulas, elas são padronizadas. Existem diversas cláusulas que fazem parte da padronização desses empréstimos, que elas são incluídas nos contratos de empréstimos de longo prazo. E essas cláusulas, elas vão especificar certos critérios a respeito de registros e relatórios contábeis que são enquadrados como satisfatórios, tá? E, por exemplo, dentro dessa tratativa, as mais comuns foi a que eu referenciei anteriormente. Vai exigir daquele tomador do empréstimo, né, que os registros contábeis eles sejam satisfatórios para aquilo realmente ser aprovado, tá? Ele vai exigir que aquele tomador do empréstimo apresente periodicamente demonstrações contábeis auditadas, as quais são usadas pelo credor para monitorar aquela empresa
e forçar o cumprimento do contrato de empréstimo. Tá? Outra, o tomador ele deve pagar impostos e obrigações dentro dos vencimentos, até mesmo para ele não ter problemas nas suas certificações, né? Nas suas certidões. O credor ele exige que o tomador mantenha todas as suas instalações em bom estado, garantindo a continuidade do funcionamento, tá? Esses contratos de empréstimos de longo prazo, eles são resultantes de que o empréstimo que foi negociado a prazo, que seja de emissão de títulos negociável, normalmente inclui certas cláusulas restritivas e impõe certas restrições operacionais e financeiras àquele tomador, tá? Já que aquele credor ele está comprometendo seus fundos por um longo período. Obviamente, ele vai procurar se proteger, tá? E essas cláusulas restritivas, juntamente com as cláusulas padronizadas de empréstimo, que eu citei algumas anteriormente, elas permitam que o credor monitore e controle as atividades do tomador para se proteger de problemas criados pelo relacionamento entre proprietários e credores, tá? Então, as cláusulas restritivas, gente, mantêm-se em vigor durante a vida do contrato do financiamento, tá? E eu vou citar algumas cláusulas restritivas agora, porque eu citei as padronizadas e citei só algumas, as cláusulas restritivas, tipo, os tomadores, eles são proibidos de vender as suas contas a receber para gerar caixa, tá? Pois tal operação poderia causar um problema de caixa a longo prazo, se essas entradas fossem usadas para quitar obrigações de curto prazo. Faz muito sentido, tá? Essa cláusula restritiva. Outra, exige-se que o tomador a manutenção no nível mínimo do capital circulante líquido. A gente estudou o nosso CCL, então eu preciso manter um nível mínimo de CCL, tá? Capital circulante líquido abaixo desse nível mínimo é considerado indicativo de liquidez inadequada, tá? E ele é um precursor de falta de pagamento e, em última instância, de falência. Então, isso também faz parte de uma cláusula restritiva. Outra, credores a longo prazo normalmente impõem restrições quanto ao ativo imobilizado da empresa. Essas restrições para a empresa são relativas à liquidação, aquisição e hipoteca dos ativos imobilizados, frente ao fato de que essas ações elas podem deteriorar a capacidade da empresa para pagar os seus débitos. Tá? Outra tratativa de cláusula restritiva. Tá? Os tomadores podem ser proibidos de efetuar certos tipos de contratos de leasing para limitar obrigações adicionais aos pagamentos fixos. Outra tratativa, o credor pode incluir restrições administrativas, exigindo que o tomador mantenha certos funcionários chaves, sem os quais o futuro da empresa estaria comprometido. Tá? E, ocasionalmente, uma cláusula específica exige que o tomador aplique fundos obtidos em itens de comprovação de necessidade financeira. Então, tipo assim, tem toda uma tratativa aí que faz parte dessas cláusulas restritivas, tá?
Eu citei algumas para vocês, eles fazem isso dentro de uma fonte de recurso chamada empréstimo e também das cláusulas padronizadas, que eu citei algumas referenciadas para vocês, tá? A gente também precisa lembrar que o custo do financiamento de longo prazo geralmente é muito maior que o custo do financiamento do curto prazo, tá? Os contratos de financiamento de longo prazo, além de eles obterem cláusulas padronizadas e cláusulas restritivas, tem especificações de taxas de juros, o time de pagamento, tá? A importância que realmente será paga, tá? E esses fatores, eles afetam os custos, as taxas de um financiamento de longo prazo, que, por exemplo, nós podemos citar o vencimento dos empréstimos, o montante tomado, que são os mais importantes a serem analisados prioritariamente, ou seja, eles são os basilares, tá? E a gente também precisa analisar o risco do tomador e o custo básico daquele dinheiro. Isso também precisa ser analisado. Então, aquilo como eu falo para vocês, não é simplesmente eu sou aprovado, não dou confiança para isso. A gente tem que observar as cláusulas restritivas e as cláusulas padronizadas, tá? O risco financeiro do tomador, gente, quanto maior a sua alavancagem operacional do tomador, maior o grau do risco operacional, tá? Quanto maior o seu grau de endividamento, ou o seu índice de, por exemplo, eu tenho um índice lá dentro dos indicadores de exigível a longo prazo, maior terá o seu risco financeiro. Uma empresa que é muito endividada, ela tem muito risco financeiro, tá? Então, a preocupação do credor é com a capacidade do tomador reembolsar esse empréstimo que foi solicitado em um determinado momento, tá? Essa avaliação, ela é global do risco operacional e do risco financeiro do tomador, bem como aquelas informações sobre padrões históricos de pagamentos daquela empresa que são utilizáveis para o credor, tá? Que vai determinar as taxas de juros sobre qualquer tipo de empréstimo, tá? Outra coisa que a gente precisa entender também é os mercados de capitais, tá? O principal executivo da área financeira, ele vai se defrontar com diversas necessidades de financiamentos em atividades produtivas, tá? E aí ele vai verificar quais, dentro da dilatação dos prazos, aquele que é usualmente mais praticado de acordo com aquele seu negócio. Então, ele também pode recorrer a esse mercado financeiro. Eu tenho que financiar as atividades, por exemplo, produtivas. Então, eu vou procurar prazos dilatados que são praticados por empresas que se enquadram no mercado financeiro, que a gente tem uma lista gigantesca. Quando a gente viu lá o Sistema Financeiro Nacional, eu falei um pouquinho para vocês desse mercado financeiro, tá? Outra tratativa, deixa eu passar aqui para a próxima, só um minutinho. Pronto. A gente vai ver aqui os principais ativos de emissão da empresa, tá? Quais são os ativos de emissão da empresa? Os principais ativos de emissão da empresa. Por quê? Esses ativos de emissão da empresa, eles também se enquadram como fontes de recurso, tá? Tem ações. Não sei se vocês já ouviram falar das ações, tá? As ações, elas compreendem a menor fração de um capital de uma empresa, tá? E ali, o que a gente tem isso? A gente tem isso como uma fonte de recurso. Por que ela entra como uma fonte de recurso? Porque ele se enquadra entre principais ativos que são emitidos pela empresa, que são caracterizadores para o quê? São características
para gerar recurso, para gerar fonte dessas unidades de negócio, tá? E aí, o que a gente também tem de entendimento aqui? Esses títulos de propriedade, eles caracterizam por um certificado. Por exemplo, eu comprei uma ação, tá? Vai conferir ao possuidor uma parcela de participação no controle e no lucro daquela empresa, bem como tem o ônus e tem o bônus, né? Tem o bônus, eu vou ter uma parcela de contribuição, uma parcela de participação no controle e no lucro. O ônus, eu vou ter que ter as suas obrigações. Isso é imprescindível também ser analisado, tá? E esses títulos de propriedades, eles são emitidos necessariamente por empresas caracterizadas como SA, que são as sociedades anônimas, tá? Então, são títulos que vão ter a caracterização do certificado de propriedade que vai conferir a um possuidor. Aí eu tenho 10 ações daquela empresa, eu tenho 20 ações daquela empresa. Isso também são fontes de recurso, tá? E ali eu vou ter o quê? Uma parcela de participação do controle, os lucros da empresa, mas eu também tenho as obrigações, tá? E elas são o quê? Dependências em espécies de papel, dependências em espécies de papéis. Por que a gente referencia isso? A gente referencia isso, mais uma vez, porque são principais ativos de emissão das empresas, tá? Então, essas menores frações, tá? Ele vai estar onde essas ações? Essas ações a gente encontra em contas contábeis lá dentro do patrimônio líquido, mas contabilmente a gente consegue visualizar o processo da escrituração dela e como se comporta dentro dos lançamentos, que isso é um efeito interno. A gente não divulga esses lançamentos contábeis para o mundo externo. Eles podem vir a ser passados por auditorias, sim, internas, auditorias independentes, por exemplo, mas a gente não divulga isso para o mundo externo. Isso são informações internas organizacionais, tá? Essas ações também fazem parte de fontes de recurso. Dentro do quê? Por isso que eu estou enfatizando bem, dentro de principais ativos que são emitidos pela empresa, tá? Outra tratativa que a gente pode ver é o debênture. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar em debênture. O debêntures, ele tem uma base legal dentro da legislação societária, tá? Dentro a gente tem toda uma base legal. Qual a grande finalidade? A finalidade é captação de recursos de terceiros a médio e longo prazo para capital de giro e capital fixo, tá? Esses debêntures, eles são títulos de dívidas, cuja venda permita que a empresa, por exemplo, cuja venda permite que as empresas a obtenção de financiamentos em gerais para as suas atividades, ao contrário de muitas linhas de empréstimo e financiamentos diversificados que existem no nosso país, tá? Então, os debêntures, tanto os debêntures como as ações dão à empresa uma maior flexibilidade na utilização de recursos, além de serem vendidas com maior ou menor facilidade em função de que das expectativas do seu comprador em potencial que possa ter o que uma determinada rentabilidade, tá? E aí aqueles investidores eles vão adquirir debêntures a uma taxa de juro fixa ou variável sobre um valor emprestado além dos dividendos, tá? E esses debêntures, eles dão ao seu comprador, o direito de receber juros, que geralmente são semestrais, correção monetária variável, valor nominal, data do resgate prevista,
que é a data do... Essa data do resgate prevista é o quê? É a data do vencimento pré-estabelecido, tá? E as empresas, por exemplo, para a empresa, a debênture apresenta uma vantagem de ser uma alternativa de obtenção de recursos de longo prazo, ou seja, para investimentos ou giros permanentes e custo fixo, tá? Que são representados por juros presumidamente conhecidos de antemão, tá? E além disso, a gente consegue também ter a flexibilidade permitida pela inexistência de obrigações em aplicar recursos de uma outra forma pré-determinada, tá? Então, quando a gente fala bem assim, debêntures, a gente tem vários tipos de debêntures, só que a gente não pode esquecer isso. Eles são títulos, tá? Esses debêntures, eles são títulos de dívidas cuja venda permite que a empresa obtenha um financiamento geral para atividades ao contrário de muitas linhas de créditos e financiamentos existentes no Brasil. Quem pode emitir? Qualquer sociedade comercial constituída sob a forma de sociedade anônima, tá? Com exceção de instituições financeiras, tá? Então, a gente tem... Por que tem isso? Que emitente? Emitente, porque a gente viu que são o quê? Ó, a gente viu aqui, ó, principais ativos de emissão das empresas. Quem é o emitente? Qualquer sociedade comercial constituída sob forma de SA. A gente viu as ações emitidas necessariamente por SA, debêntures emitidas por sociedade comercial constituída sob a forma de sociedades anônimas, tá? Então, a gente tem muitos tipos de debêntures, tem debêntures com garantias, debêntures, por exemplo, com hipoteca, debêntures com garantia colateral, debêntures com garantias de equipamento, tá? Tem uma pessoa perguntando aqui no privado, ação se tem base legal? Sim, as ações, elas têm bases legais, é a nossa legislação societária, tá? A ação, gente, ou ações, título negociado, é um título negociado por uma sociedade anônima e que representa a menor parcela do capital social. Porque o capital social das sociedades anônimas, ele está dividido em ações e é uma fonte de recurso, tá? A vantagem do investidor quando a gente trata desse assunto de ações, dividendo, que para quem não sabe, dividendo é a parcela do lucro distribuída aos acionistas dentro do limite legal, porque tem um limite por lei, tá? Tem as bonificações, que são as distribuições gratuitas de novas ações aos acionistas, tá? E tem vários tipos de espécies. Não sei se vocês já ouviram falar em ações ordinárias e ações preferenciais. Quando vocês ouvirem falar alguém, ações ordinárias, que é um título negociável que é emitido por uma sociedade anônima que representa, perdão, a menor parcela do capital social. Quando vocês ouvirem falar em ações ordinárias, são aquelas que dão o direito a voto, que possibilita os acionistas a participarem da gestão empresarial. E quando vocês ouvirem falar em ações preferenciais, não tem direito a voto. Possui preferência no recebimento dos lucros, tá? No caso que a empresa falir, serão as primeiras ações a receberem, tá? Eu estou falando de uma forma bem simples. Dentro do contexto da contabilidade societária, é muito mais amplo esse assunto, tá? Deixa eu... Peraí, rapidinho aqui. Fez uma pergunta aqui. Sim, Lene, é obrigatório por lei, tá?
Eles vão informar para você o informe de rendimento, tá? Não tem muito a ver com o nosso assunto, mas eu vou responder, tá? Eles vão encaminhar para você o informe de rendimento, tá? Dentro do mercado acionário, o que você tem de ações, e aí você precisa especificar isso dentro da sua declaração de imposto de renda pessoa física, tá? Caso você fez a sua declaração e não fez a inclusão, você pode fazer a retificadora, tá? É obrigatório. Porque tudo que é rendimento que a gente está obtendo, a gente tem que ver qual foi. A gente tem, olha, a gente recebe, por exemplo, não só isso, o informe da tua conta poupança, da tua conta corrente, das suas ações, o quanto, por exemplo, quem tem tesouro direto, quem tem títulos negociáveis, essas instituições, elas encaminham para nós esses informes. Então, a gente vai ter que incluir lá na declaração do imposto de renda, junto com o informe, que são todas aquelas informações que a gente vai ter, tipo, o que a gente teve de renda recebível no ano retroativo, o que teve de recolhimento de INSS, de imposto de renda, 13º, por exemplo, imposto de renda sobre 13º, diária, se teve outras atribuições, tem várias especificações, os bens ali, se você fez pagamentos. Então, se a pessoa não conseguiu incluir ou simplesmente esqueceu, o prazo do imposto de renda encerrou na segunda-feira. A pessoa entra lá, faz uma retificadora e reencaminha isso à Receita Federal, tudo bonitinho e direitinho. É obrigatório, tá? É obrigatório, sim. Tem mais alguma pergunta? Mesmo que... Porque o imposto, ele é uma espécie tributária, né? Ele está dentro da característica do tributo. Então, quando a gente está falando de financiamento, a gente observa isso. Se as unidades de negócio, elas estão realmente cumprindo com o pagamento dos seus tributos. Por isso que eu prefiro falar tributos, porque lá dentro da palavra tributo inclui a palavra imposto. Porque tributo é gênero, imposto é espécie, tá? E aí, o que acontece? As certidões, elas são amarradas a isso, e às vezes as pessoas acham que é muito burocrático, não é? Isso faz parte de toda uma base legal, de uma tramitação que as empresas têm esse conhecimento. Por mais que não seja do assunto, se eu souber, eu respondo com o maior prazer, tá? Deixa eu compartilhar de novo. Eu posso prosseguir, gente? Só me dá um feedback, por gentileza. Só me dá um feedback para saber se eu posso prosseguir. Tá. Beleza, então eu vou prosseguir. A gente tem uma outra fonte que é chamada de Commercial Paper, tá? O que é isso, Andresa, Commercial Paper? É uma nota promissória, tá? Que ela é emitida pela empresa ao mundo que está fora da empresa, que é o mundo externo, tá? É aquele mundo que é distinto do empreendimento. Por quê? Para captar recursos, principalmente dentro da vinculação a curto prazo. Isso é uma fonte de recurso. Então, tem empresas que emitem notas promissórias para captar recursos. Isso é muito comum, tá? Tem empresas que não trabalham mais, mas tem empresas que ainda trabalham. Por exemplo, quando você olha para um balanço patrimonial, porque a nota promissória ela vai estar enquadrada como uma conta patrimonial. Então, você visualiza ali no balanço patrimonial nota promissória, você já entende que a empresa tem commercial paper, tá? A empresa, ela capta recursos fora do seu empreendimento, ela está emitindo uma nota promissória ao mercado externo.
Bônus, tá? Bônus é um título que ele é emitido por uma sociedade anônima dentro da legislação societária e ele tem um limite de capital autorizado por lei, tá? Então, assim, todo contador ele tem a obrigatoriedade legal de ter o conhecimento padronizado dessa legislação societária que já teve várias alterações em consequência que foi recepcionado a convergência das normas internacionais da contabilidade ao Brasil. Então, todo contador ele tem esse conhecimento. Então, tipo assim, professora, eu como administrador, eu tenho a obrigatoriedade de saber como é que eu vou emitir esse título? Fica tranquilo. O contador, ele vai lhe auxiliar com todo o seu conhecimento tecnicista da caracterização desses bônus existentes conforme os limites de capital autorizado por lei, tá? Só que eles são títulos que eles são emitidos como fonte de recurso que só poderá ser por sociedades anônimas, tá? Quando eu estou falando, eu estou enfatizando muito as SAs aqui, porque as limitadas não se enquadrarão, tá? E aí tem condições especificadoras para esses bônus, tá? Que vai conferir ao seu titular o direito dele subscrever determinadas ações, tá? Então, ele tem o direito de contra-apresentar esse bônus à companhia ao pagamento de preço de emissão de uma ação. Então, ele também faz isso, mas tem todo um ditame societário. Por exemplo, quando a gente ministra contabilidade societária 1 e contabilidade societária 2 aos alunos de ciências contábeis, a gente tem a obrigatoriedade legal de falar de todas as contas que são pertinentes no patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, e aí a gente vai conta contábil a conta contábil, mostrando as bases legais e como que escritura essas contas e como é que está autorizado cada capital ali pertinente dentro daquela legislação. Tá? E o que, que a gente também visualiza? A gente visualiza que a gente tem um dilema entre capitais. O que, que são esses dilemas entre capitais? A gente tem recursos próprios e recursos de terceiro. A gente abordou diversos tópicos retroativamente de captação de recursos, tipo mercado de capitais, bônus, ações, debêntures, comercial papers, bônus de subscrição de ações. E também a gente falou de diversas tratativas que a gente pode ir lá adquirir perante as instituições oficiais ou privadas, tá? O que a gente precisa tratar aqui? Quando a gente está lidando com financiamento em atividades do mundo empresarial, passa por diversas decisões. Essas decisões, de antemão, eu tenho que observar a minha estrutura de capital. Essa estrutura de capital, eu vou visualizar o comportamento do capital de terceiros, que vai ser contido pelos grupos passivo circulante e não circulante, e o capital próprio, que é o patrimônio líquido, tá? Então, eu tenho que ter esse conhecimento, além de vários elementos ensejadores, como a gente viu fluxo de caixa, comportamento do contas a receber, comportamento do contas a pagar, comportamento dos saldos bancários. Toda aquela estrutura de contas, por mais que quando você fala em financiamento, a gente olha muito para o passivo, tá? Principalmente no longo prazo, que a gente olha para o passivo não circulante, a gente não pode esquecer nessa análise de observar o comportamento das nossas contas a receber, tá? E observar que eu tenho diversas formas de captação de recursos. Eu não vou só captar recurso com o mundo externo. Eu posso captar recurso, por exemplo, lançamento de ações, tá? Que são que ali dentro daquelas classificações de emissão de valores, aqui estão ali dentro dos ativos organizacionais, negociação de debêntures, as notas promissórias e os bônus de subscrição. Então, às vezes, a gente acha assim, eu vou lá na instituição financeira X. Às vezes, essa instituição financeira X tem prazos não favoráveis, taxas, assim, inadmissíveis,
e garantias que não são bacanas para aquele momento da empresa. Então, se porventura eu não consigo olhar para os recursos próprios, essas fontes de recurso, eu vou ingressar num dilema. E aí eu não tenho também esse conhecimento de consultar o site do Banco Central, visualizar aqueles links que a gente viu no início da aula, a gente tem uma infinidade de instituições, eu posso tomar decisões completamente errôneas e também não apresentando o passo a passo de como eu devo ou não obter aquele financiamento para aquela empresa em um determinado momento, tá? E aí eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento. É como eu falei para vocês, era bem light mesmo o assunto de hoje, e eu vou só descompartilhar essa tela enquanto vocês pensam. Aí eu vou compartilhar uma outra tela que eu quero aqui com vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui a tela. Essa aqui. Opa, não. Deixa eu descompartilhar aqui, que é o computador. Pronto, eu acho que agora vai. Isso, olha só. Eu pedi para o professor Matheus colocar a primeira atividade da P2, tá? Ó, o nosso curso, o 5º período. Eu pedi para ele colocar no formato do Word mesmo, tá, gente? Para ele colocar para vocês baixarem. E aqui nós temos algumas perguntas, tá? Vocês vão dar o tab e vão responder essas perguntas, tá? Normalmente, e aí vocês vão me entregar dentro do prazo estipulado. Serão 3 novamente, tá? Para P2 serão 3. Essa, que vai valer de 0 a 3 pontos, mais uma outra atividade que vai ser a atividade 2P2 e mais uma outra atividade que vai ser a atividade 3P2. A primeira valendo de 0 a 3 pontos, a segunda de 0 a 3 pontos e a terceira de 0 a 4 pontos. Soma-se tudo e sairá a nota da P2, tá ok? Aí deixa eu descompartilhar esse que eu quero mostrar o outro. Porque senão ele não vai puxar. Porque como é o mesmo formato, cadê esse aqui? Pronto. Ó, algumas pessoas me perguntaram sobre o nosso calendário. 2 de junho, decisões de financiamento de longo prazo. Dia 9, alavancagem de estrutura de capital da empresa. Dia 16 de junho, gestão baseada no EVA e no MVA. Dia 23 de junho, tem que estar lá a avaliação parcial 2 da P2, que é o quê? São essas atividades que eu vou passando para vocês gradativamente. Já foi a primeira, então você já começa a fazer essa primeira, tá? Contando, aí vem a segunda e a terceira. A segunda vem na próxima semana e a terceira na última semana, tá? Ó, na próxima semana e na última semana. Ah, Andresa, eu quero fazer tudo de uma vez. Isso é discricionário, tá? Contando que até o dia 23 de junho vocês depositem lá essas atividades para eu fazer as correções. Tá? Porque como está próximo de terminar o semestre, a gente tem que corrigir, aí tem que ler de um por um para fazer o lançamento lá no sistema. Passou daqui, vai ter só mais uma, tá? Que é a continuidade desse assunto, que é bem vasto esse assunto. E dia 7 de julho a gente faz a N2. A N2 comportando só os assuntos referentes depois da N1, tá? Ó, só para deixar bem claro, a nossa N1 foi dia 19 de maio. Então, o que é da N2? Da N2 vai ser aqui, ó. Desde o dia 26 de maio até o dia 30 de junho, tá? Aí, o que acontece? Aí, aqui vai ser a nossa N2. E no dia 14 de julho? No dia 14 de julho é aquele crivo que a gente sempre faz, né? Que a gente fica, quando tinha o presencial lá no IDAAN,
aquele aluno que ia para fazer aquela prova, a gente teve no semestre passado, então ficou também aberto, tá? E aí aqui, gente, vai encerrar o semestre, então assim, se tiver alguém aqui, vai ter que ser entregue realmente nesse dia, porque a gente tem o prazo de lançamento dessa nota que tem que ser muito rápido, porque aí logo na sequência começa o próximo semestre, né? Que aí eu não sei ainda como vai ser, tá? E nem quais são as matérias. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Alguma dificuldade. Deixa eu só anotar o nome de vocês aqui, que depois eu coloco no Genera. Tem gente que me pergunta se eu faço a chamada. Eu anoto aqui, que para mim é mais tranquilo, e depois eu só faço fazer a transferência para o Genera, tá? Ananias, Ariane, a Evelyn, a Itamires, a Jaciara, a Giovana, o Luan, a Micaele, o Miguel e a Lene. Vocês têm alguma dúvida aí, pessoal? Aquelas pessoas que não têm computador e internet, informem a elas que já tem a primeira atividade, tá? Valendo de 0 a 3 pontos, que para elas fazerem, né? Para elas não perderem essa pontuação, tá? Eu acredito que é importante também a gente pensar nisso, em passar essa informação, em ajudar o próximo, tá? Eu queria saber se vocês têm algum questionamento, alguma pergunta a fazer, tá? Se tiver, fica à vontade, eu vou deixar aberto agora. Se tiver alguma pergunta, se tiver vergonha, passa no reservado, tá? E aí eu tô aqui só para sanar a dúvida, tá? Fiquem à vontade, gente. Eu não vou citar nome não, tá? Fiquem à vontade. Se não tiver dúvida, manda só o feedback pelo chat. Muito obrigada. Eu quero que vocês avisem no grupo, porque eu sei que, por exemplo, muita gente não tem computador, tá? E muita gente não tem internet, tá? Avisa no grupo, porque tem pessoas que, por exemplo, que eu acredito que não conseguiu fazer a prova, ou esqueceu, ou simplesmente aconteceu alguma coisa. Então, se a pessoa ainda perder a P2, aí vai ficando mais complicado lá na frente, tá? Pessoal, quem não tiver dúvida, dá só um feedback aqui no reservado, coloca enviar reservadamente para mim, se tá tudo ok ou se tem dúvida, que aí é para a gente fazer o nosso encerramento. Não, professor, não tenho nenhuma dúvida, não. Então, tá ótimo. Muito obrigada, tá, Ananias? Quem tem vergonha, gente, manda pelo chat. Quem não tem vergonha, faz que nem o Ananias. Abre o áudio. Ok, eu já estou recebendo 2 feedbacks, ok. Mandem aí o feedback rapidinho, só para a gente saber se não tem alguma dúvida, se sanada. Eita, que hoje o calor tá grande. Começou o verão mesmo. Tá tudo ok? Tá ótimo. Então, pessoal, muitíssimo obrigada, tá? Eu desejo a todos um excelente feriado, tá? Muitas bênçãos aí na trajetória de todos vocês. Qualquer coisa é só me chamar ali no privado, no WhatsApp, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá? A gente está aqui para contribuir, para fazer um mundo melhor. Então, vamos, que vai dar tudo certo, tá? Um forte abraço, boa noite, descanso a todos, tá? E que Deus continue nos abençoando, tá, gente? Tchau, tchau. Até a próxima quarta. Tchau, professor. Aí, professora, tchau. Tchau, Luan. Tchau, gente. Tchau, Anne. Muito obrigada, tá, querida, pelo apoio. Tenha um ótimo feriado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.